Eu nasci na cidade de Imbuia, numa família muito religiosa, e desde a infância fui discernindo a minha vocação ao sacerdócio. Acredito que a influência da religiosidade dos meus pais, a participação de toda a minha família na vida da comunidade de Nova Alemanha, no interior da cidade de Imbuia, ajudou, a descobrir a vocação ao sacerdócio. Mas desde criança eu queria ser padre, desejava um dia exercer o sacerdócio, mesmo sem compreender. Talvez o testemunho de alguns padres que passaram pela paróquia e celebravam na comunidade me fizeram sentir este gosto. E o que marcou muitas vezes foi aos domingos ir à celebração, levar o folheto da missa para casa e no domingo à tarde brincar com os meus irmãos, os primos, de celebrar a missa. Me recordo que fazia um microfone com sabugo da espiga de milho, colocava uma batatinha com prego, amarrava um barbante, fazia um microfone, batizava as bonecas da minha irmã, com batatinha fazia as hóstias, e brincava de celebrar missa. Então, desde criança, o desejo de ser padre, de poder exercer este ministério que é tão belo na vida da igreja. E acredito que o testemunho, a religiosidade de toda a família, o apoio da comunidade, foi me levando a este caminho de discernimento. Então, passando a infância, as brincadeiras, no ano de 99, ouvindo pelo rádio, o Frei Moacir Longo, que hoje trabalha no seminário em Ituporanga, ele fez o convite aos jovens que têm o desejo de ser padre, de participar do estágio vocacional. E aí, entrando em contato com ele, ele visitou várias vezes a minha família, e naquele mesmo ano, então, participei do estágio vocacional em Ituporanga, entrando para o seminário. E aí começa todo o processo formativo. Chamado, vocação, ele não é apenas uma voz que vem do céu e nos dá clareza daquilo que precisamos responder, mas é um processo, um discernimento que vamos realizando. E acredito que a vida de toda a minha família me ajudou muito nesse processo de descoberta a este chamado. Então, minha família, além dos pais atuarem na vida da comunidade, minha mãe ministra, catequista por muitos anos, meu pai sempre ajudou nas festas, no conselho de pastoral da comunidade, e toda a família estava envolvida. Então, a participação dominical, não tinha missa todos os domingos, mas a celebração da palavra, e vendo a minha mãe, e até brincava que eu queria ser padre que nem a minha mãe, ou seja, ela como ministra extraordinária da comunhão, celebrava, presidia a celebração da palavra, e ali eu me espelhava também como vocacionado para viver esta resposta de amor a Deus. Então, toda esta vivência de fé, com certeza, contribuiu para este discernimento. Mas a vida de família, então, a oração antes das refeições, depois, a oração do terço, as novenas de Natal, de casa em casa, com os vizinhos. Então, vivia-se num ambiente religioso, da família, da comunidade, e isso fortaleceu ainda mais o meu discernimento. Então, não como uma voz que vem do céu, mas como um desejo que foi brotando no coração, de amar e servir a igreja através desta vocação. E na família, a gente aprende muitos valores. E acredito que a minha família, ela é fundamental para a minha felicidade,
a unidade que existe entre nós irmãos, né? O amor pelo pai e pela mãe. Hoje meu pai já está na eternidade, mas a gente se recorda de muitos valores que aprendemos em casa. Eu não ia para o seminário sem estar levando alguma coisa. Nasci de uma família de agricultores, família muito simples, mas sempre levava uma dúzia de ovos, um cacho de banana, alguma coisa desta doação, que meus pais tinham e têm, a minha mãe, da caridade, da ajuda. Então a gente percebe muitos valores na família que vão também nos moldando como seres humanos. Então a importância dos valores cristãos a serem cultivados na vida de cada um de nós, para que não apenas respondamos a uma vocação, mas buscamos de fato viver estes valores na nossa vida. Vai gerando a nossa personalidade, o nosso modo de ser, que de fato a nossa vida seja essa entrega, essa doação, que o amor à minha família seja também uma resposta pastoral, quando nos perguntam, padre não tem família sim, e graças a Deus tive e tenho uma ótima família, onde aprendi muitos valores e posso contribuir, ajudar, ensinar. E quantas famílias também vêm falar conosco de seus problemas, de suas dificuldades. Então a nossa experiência familiar, ela contribui também para exercer bem o nosso ministério. A minha família é de família agricultora, E eu sempre amei trabalhar na roça. Sofria muito, dor nas costas, reclamava, o sol quente, a chuva, mas trabalhar na roça traz uma vivência familiar belíssima. Família ir trabalhar juntos. Quem não se recorda, quem trabalha na roça, os cafés feitos de forma de piquenique, as brincadeiras, piadas, então uma convivência muito intensa. Isso eu recordo com muito carinho de momentos vividos, Então, sempre no período das férias de seminário, ajudava na roça, na família. Os primeiros dias ficava meio quebrado, mas depois entrava no ritmo e contribuía com o trabalho da agricultura. E até hoje, parece que eu preciso, pelo menos uma vez por mês, tirar o sapato e ir para a horta descarregar um pouco das energias, Então, virar uma horta na pá, suar um pouco, então estar em contato com o plantio, a agricultura, parece que faz parte da minha vida. Então não foi uma fuga da roça ir para o seminário, mas sempre amei também estar na agricultura, junto da família, contribuindo, ajudando, e por isso o lema que escolhi também para a minha ordenação é: eis que o semeador saiu a semear. Então o semeador, claro, é Jesus, mas ele também nos empresta as suas sementes, para encontrar um solo bom, preparar este solo para semear e produzir muitos frutos. Acredito que além da família, os primos, irmãos que brincavam comigo de ser padre, eram os pais e padrinhos das bonecas, acredito que foi fundamental os meus pais, que sempre me motivaram, foram encontrar o Frei Moacir, que era o pároco na época para me encaminhar para o seminário. Além disso, o Frei Moacir, que foi esse animador vocacional, que fez o convite, mas assim eu posso me recordar de tantos outros freis que passaram pela paróquia, que também nesse sentido contribuíram para o chamado. Mas eu me recordo também que para entrar no seminário precisava ter um casal animador vocacional. Então, na minha comunidade, o casal era os meus tios,
que são vizinhos, ele irmão do meu pai e ela irmã da minha mãe, né? Então o tio Nilton e a tia Natália foram também o casal animador vocacional, né, que motivaram a ir para o seminário. Mas tantas pessoas contribuíram, benfeitores, parentes, né? Meu cunhado que levou no Fusquinha Verde, né, para o seminário em Ituporanga, fazer a minha primeira experiência, a primeira ida ao seminário. Então, tantas pessoas que foram, né, e marcaram esse processo vocacional, que foram fundamentais, né, para ajudar no discernimento e também toda a minha formação. Eu sempre quis ser padre, então nunca tive dúvidas disso. Mas quando a gente entra no seminário, né, e com 13 anos de idade, eu pensava que seminário eram já pessoas perfeitas, que passavam o dia inteiro rezando, né, e se preparando intensamente, né, no estudo, na oração, para serem bons padres. E quando a gente chega no seminário, a gente se depara com coisas muito normais, não é? A convivência com outros adolescentes, brincadeiras, apelidos, né? Coisas que talvez não são tão perfeitos e santos. São pessoas normais que estão num caminho de discernimento buscando responder o seu chamado. Então, talvez o primeiro conflito foi esta idealização de um local, né, como que reservado para pessoas perfeitas e também uma normalidade da vida. Claro que o seminário ele traz aspectos muito importantes na organização do cotidiano, no cronograma, né, na formação integral do ser humano, as diversas dimensões, psicológica, humana, afetiva, intelectual, pastoral, né? Então há tempo para tudo, né? Todos os momentos são marcados por horários, disciplina, e isto vai formando, né, e nos ajudando a nos tornarmos pessoas maduras, centradas. Claro, esta normalidade, então, de um certo momento, trouxe alguns conflitos no início, mas depois foram superados com a caminhada do seminário. Depois, claro, os primeiros anos de seminário, Ituporanga e Lages, era próximo da família. Mas quando você vai para Agudos, né, São Paulo, então já é mais distante. Você sabe que não vai voltar, né, tão rápido ao encontro da família. A distância também faz com que a gente sinta saudades, né, entre em crises, né, momentos importantes, né, então Páscoa, aniversários, você não estar com a família, de certa forma, também trazem, né, algumas crises, algumas dificuldades, que aos poucos vão sendo superadas com a convivência, né? E eu até brincava, né? Se a família está distante de uma pessoa, imagine o seminarista estar distante de várias pessoas. Mas claro que a rotina do seminário contribuía para às vezes a gente esquecer um pouquinho de casa, né? E também estar na convivência, né? Na integridade da comunidade do seminário. Então, superar essas crises também foram momentos importantes para a gente perceber, eu estou doando toda a minha vida a Jesus, então preciso também me dedicar a isso. Talvez uma grande crise foi na filosofia, pensamento crítico, né, nos questionar. Então o seminário, por ter uma rotina de horários, de disciplina, ele nos conduz num processo que já vem pronto. Você precisa seguir. E o risco, às vezes, de você cumprir normas, horários, regras, é de apenas você passar por um processo, né, de sobreviver, né, a um processo formativo. E aí chega um momento que você se pergunta, realmente é isso que eu quero? Né, apenas cumprir algo pronto? Ou eu quero
que a minha vida seja também vivida de modo intenso, livre, né? E aí você se questiona. Então, não mais apenas sobreviver num processo, mas viver de fato a sua vocação. Então, diante da crise, né, da rotina, da disciplina, é necessário um tempo para parar, pensar, né? E aí sim a mudança, né? E por isso a mudança, então, naquele período da congregação dos franciscanos, que também era a minha paróquia de origem, para a diocese de Rio do Sul, né, se tornando então seminarista diocesano. Então, voltando mais próximo para junto da família, né, e também a minha paróquia se torna diocesana. E aqui também agradeço, né, a Dom Agostinho, que no processo de discernimento, né, junto com o Frei João Maria, da paróquia de Tuporanga, me ajudaram a compreender, né, a diferença nesse sentido do processo formativo franciscano e diocesano, né, e Dom Agostinho me acolhendo na diocese, me acompanhando, né, e me formando para viver a minha vocação. Sempre numa crise, né, ou a gente procura alguém para desabafar, né, ou se orientar com o orientador espiritual para pegar, né, e tomar uma decisão, né, de continuar, de mudar, Então, sempre, diante de uma crise, a necessidade de ter um acompanhamento, né, para nos ajudar no discernimento. E diante das crises, o formador diz, nunca decida, né? Porque na crise a gente pode decidir de modo errado. Então a crise ela precisa ser trabalhada, pensada, e quando ela estiver passando, tomar a decisão, né? Então, sempre poder se abrir com alguém, né? Contar, compartilhar, mesmo que às vezes o outro não está passando pelo seu processo, mas ele sempre vai ajudar você, né, a descobrir o caminho que precisa ser feito, né? E a crise, muitas respostas vêm quando você externaliza. Então, você falar, né, de uma dificuldade, de um problema, às vezes, ao você expor, você já está pensando numa resposta, né, encontrando o caminho, né, de resolução de algum problema, de alguma crise. Então, colocar para fora é muito importante. Mas também a vida de oração. Nós somos homens que precisamos buscar a espiritualidade, né? E a confiança em Deus, ela é fundamental. Então, diante de uma crise, você confiar também ela nas mãos de Deus e saber que Ele dará, né, respostas, né, através, né, do seu auxílio, da sua graça, mas também da sua palavra, né, ou às vezes do momento de silêncio diante do Santíssimo. Acredito que é fundamental a vida de oração neste processo. E eu me recordo que a grande crise, né, para sair dos franciscanos e diocesanos, eu me recordo que eu fui, né, ao cemitério do seminário São Boaventura, em Rondinha, Curitiba, Campo Largo, e lá, né, olhando para aqueles freis que tinham entregue a sua vida, né, então acredito que aquele momento vem muito forte na minha mente, que ali estava também a presença do Espírito Santo, me inspirando, me ajudando. Então nós precisamos perceber, né, o Espírito Santo, Deus agindo na nossa vida. E Ele age. Precisamos confiar, rezar, pedir que Ele também nos atende. A dimensão espiritual na nossa vida ela é fundamental e importante para tudo, né? Então nós precisamos de fato, e por isso nós padres temos, né, prescrito no direito canônico, é obrigatório o padre fazer pelo menos um retiro por ano. É claro que ele precisa rezar todo dia, ele precisa de muitos momentos de parada, de reflexão, de meditação, de oração, né? Mas é fundamental todos, né, terem esse momento espiritual de encontro, de reflexão. Então hoje vivemos num mundo frenético, né?
Então não temos mais tempo e vivemos na correria. Até mesmo o domingo, que seria um dia consagrado ao Senhor, se torna um dia corrido de muitas atividades. Então a gente precisa muitos passeios, muitas festas, né? E vivemos cansados, né? Sem de fato este cultivo espiritual. Ser padre é uma graça muito grande. Então o momento da ordenação é algo muito especial. Então depois de todo um processo formativo você você é ordenado, consagrado, né? Toda aquela experiência é muito emocionante. Claro que a gente se prepara também para a ordenação, mas ser padre não é ser apenas ordenado, é o que vem depois, né? E por isso, aquela experiência, aquela formação, o treinamento que você fez no período formativo, ele também exige de nós como padre continuar, né, um processo formativo permanente. Então, todo o processo, desde a ordenação até o dia de hoje, completando 10 anos de sacerdócio, foram muitas as graças, as alegrias, né, que pude experienciar na minha vida como sacerdócio. Ser sacerdote é uma graça por si. Poder transformar pão e vinho no corpo e sangue, poder batizar, né, assistir casamentos, estar junto do povo, perdoar pecados. Então o sacerdócio é uma grande graça para aquele que assim se consagrou. Mas há momentos muito significativos e às vezes gestos, coisas pequenas do dia a dia que vão realmente dar sentido ao nosso sacerdócio, a nossa entrega de vida, o nosso estar com as pessoas, né, o sorriso, o olhar. Então muitas das experiências às vezes são pequenas e às vezes é mais difícil no cotidiano perceber, né, o sentido, a alegria. Mas é fundamental para que o sacerdócio tenha sentido na nossa vida, os pequenos gestos do dia a dia. Porque hoje às vezes a gente olha na TV, nas redes sociais e a gente vê os padres, cantores, midiáticos, influencers, e acha que ser padre é ter encontros de massa, milhares de pessoas, muitos seguidores. Mas ser padre é vivenciar o cotidiano, né, do seu ministério. E é isso que dá sentido. Porque às vezes se vende, né, o seu ministério por coisas, por pessoas, por curtidas, e aí vai perdendo sentido. Porque tudo isso também é muito passageiro. Então alguns momentos significativos se deram de gestos, de coisas cotidianas e pequenas. Então pessoas, né, que marcam a nossa vida por onde passamos. Então, neste período, né, eu tive a experiência de continuar como coordenador do setor juventude, mas atendendo também a paróquia de Imbuia, naquele período pós-ordenação. Depois, 2 anos e meio, trabalhei na paróquia de Ascurra e até hoje tenho muitos amigos lá, né, pessoas que marcaram a minha história. E não fiz nada de diferente, né? Ser padre é conduzir aquela paróquia como um pai espiritual, no atendimento, na acolhida, nas celebrações, né? E aqueles 2 anos e meio foram rápidos, mas marcaram muito a minha história. Digo que sofri no início, né? Padre recém-ordenado chega numa paróquia, né? Primeiro padre alemão, né? Numa paróquia centenária, italiana, né? Então enfrentei algumas dificuldades, não compreendi ainda todo o processo pastoral, a administração, mas depois do primeiro ano, nossa, as coisas se tornaram mais leves, né? E com muita gratidão, me recordo de muita gente que contribuiu, ajudou e me fez me tornar um padre melhor, né, naquela paróquia. Depois disso, então, fui convidado por Dom Onésimo
para ser coordenador diocesano de pastoral. Mas 4 dias depois, Dom Onésimo então ficou internado, né, no hospital durante 3 meses. As minhas coisas ainda estavam nas malas, eu não sabia nem aonde tinha uma panela direito aqui na casa, né? E aí também não conhecia como funcionava todo o trabalho da cúria, né? Então mudança de espaço, rotina, mas principalmente esta responsabilidade. Mas Dom Onésimo, ele foi alguém que, mesmo doente no hospital, né, sempre ajudou, estava preocupado muito com a diocese, mas também comigo, né, se tornou verdadeiramente um grande pai, né, como bispo dessa diocese, e ajudou a encaminhar, né, também os desafios, as dificuldades que aqui nós estávamos, né, enfrentando, passando. Depois da doença de Dom Onésimo, ano jubilar diocesano, né, toda a celebração dos 50 anos, e para mim foi um momento de graça. Aquela celebração também marcou, né, a minha vida, o meu ministério, né, como uma grande celebração diocesana, né, e ali onde, né, estava responsável também pela organização. Também foi marcante, né, constituir, auxiliar, organizar, né, o plano de pastoral, a Assembleia Diocesana. Então, momentos fortes que no meu ministério foram auxiliando a me moldar e a me tornar o padre que hoje sou. Claro que neste período também conflitos, dificuldades, né, questões administrativas, de organização, fazem parte de todo o nosso processo. Mas há uma mudança, né? A cada ano, a cada situação, a gente vai se fortalecendo, se conhecendo, às vezes buscando ser melhor, mais santo. Então tudo vai contribuindo para que a gente amadureça, cresça, né, e possa se tornar um bom padre. Mas momentos, dificuldades, eles nos ajudam, né, a crescer, a amadurecer e nos tornar melhores, buscando também a santidade. Mas desde criança eu queria ser padre para celebrar e estar junto do povo, né? Então, o estar na paróquia, o estar junto do povo, né, celebrando com o povo a Semana Santa, né, ter ali uma comunidade que você se identifica como pároco, como pai espiritual, poder batizar, né, membros da sua família de fé. Então, tudo isso motiva, né, e faz a gente buscar sempre mais viver bem o nosso sacerdócio, né? Então, estar junto do povo, né, se tornar próximo, e claro, tantas pessoas que a gente conhece, né? Então, nesse período, são milhares e milhares de pessoas que a gente encontra, partilha a vida, né, e acaba criando relações, né? Então, amizades, pessoas queridas. Então, de fato, tudo isso nos motiva, né, a sermos e vivermos também o nosso ministério. Mas também este desejo de ser padre, esta semente que Deus plantou no coração, fortalece sempre, né, no cultivo da oração, na vivência do ministério, né, na busca, né, de sempre se preparar, buscar para bem exercer o ministério, também é fundamental para ser uma resposta positiva, né, a este chamado e continuar, né, esta vocação e esta missão. Padre na sociedade atual, ele é fundamental. As dimensões humanas requerem também um cuidado muito especial com a dimensão espiritual. Por mais que a sociedade hoje viva crises, doenças, e tem aumentado tanto pessoas sem sentido na vida, depressão, por mais que o psiquiatra é importante, o psicólogo, também o sacerdote.
Quando as pessoas buscavam, por exemplo, o sacramento da confissão, acredito que havia muito mais reconciliação consigo e com os irmãos, e também muitos outros problemas que eram espirituais e depois se tornam psicológicos, psiquiatras, eram resolvidos com absolvição. O psiquiatra, ele não pode dizer eu te perdoo, mas o sacerdote em nome de Cristo pode te absolver, né, da culpa do pecado. E isso é fundamental no cultivo espiritual para uma busca para receber a graça de Deus e continuar com fé e esperança. Também o sacerdote é o único que pode trazer Cristo vivo na Eucaristia, a presença real de Jesus. E por isso é fundamental para sentirmos a proximidade de Deus, que se encarnou e agora continua presente na Eucaristia, né, através da Santa Missa, da Eucaristia, de Jesus que está no sacrário, mas tudo isso graças ao sacerdócio. Então é fundamental que tenhamos muitos padres para ajudar a nossa sociedade a compreender, né, este caminho, a importância da fé, do testemunho da vida, mas principalmente da presença da graça de Deus junto do povo. E por isso, então, nós precisamos sim de muitos sacerdotes. E é fundamental, né, o seu papel na sociedade. Então rezemos e pedimos muitas e santas vocações para a nossa igreja. E a necessidade que hoje o povo tem da presença do sacerdócio é porque, de fato, nós vivemos uma sociedade que está doente, que está à procura de sentido na vida, que está com sede de Deus. E por isso, então, o papel fundamental do sacerdote é encontrar, né, as pessoas feridas no caminho, se tornar o bom samaritano, né, para que de fato possa cuidar destas feridas. Então, as principais necessidades hoje é de fato encontrar o sentido na vida. Enquanto o apego está nos bens materiais, né, um trabalho exagerado, né, não mais vivendo, mas sobrevivendo neste mundo, as pessoas estão se esgotando, estão vivendo conflitos, guerras entre famílias, comunidades, e não encontram mais a sua realização como pessoa. Então, a grande doença do ser humano hoje é esta leveza, esta suavidade, né, esta vida vivida, né, de modo simples, humilde, mas de modo integral, maduro. Então, o sacerdócio, ele precisa cuidar das feridas, enfermidades e doenças que o povo também está passando. É a necessidade de encontrar as suas respostas. Então, ser o bom samaritano, este é o papel do sacerdócio no dia de hoje. E levar para a hospedaria, que é a igreja. E a Igreja Católica, ela precisa sempre mais ser este local, né, de acolhida desses irmãos enfermos, doentes. Então, ser uma igreja misericordiosa, acolhedora, né, samaritana, missionária, assim como o Papa Francisco tanto nos insistia. Querido jovem, primeiro você precisa confiar em Deus, porque Ele está te chamando para uma vocação. E se você sente o desejo de ser padre, não desista diante das dificuldades que enfrentar no caminho e no percurso, mas confie em Deus, porque Ele vem como um auxílio, contribuir a ajudar para o seu discernimento, colocando pessoas, colocando caminhos para auxiliar neste discernimento. Mas é fundamental a sua família, a sua comunidade de fé e talvez a presença do padre como um orientador espiritual para ajudar a discernir a sua vocação.
Mas não desanime diante das dificuldades. Busque rezar e confiar em Deus para contribuir e ajudar com a igreja, que é do próprio Cristo, que precisa tanto da sua vida, do seu amor pelo sacerdócio, para se tornar um bom padre, próximo do povo, acolhedor, misericordioso e, com a graça de Deus, poder celebrar os sacramentos, trazer a presença dele junto de nossas comunidades de fé. Sou muito feliz como sacerdote. Sou muito feliz porque encontro a presença de Deus na minha vida, presença da minha família, da minha comunidade de fé, mas também de tantas pessoas que nestes anos contribuíram, ajudaram, não somente comigo, mas também com o exercício do trabalho na vida da igreja. Então, de fato, todos nós somando as forças juntos, podemos nos tornar sempre uma igreja melhor. E a igreja não é o padre, a igreja somos todos nós. Então, sintamos todos responsáveis. O sacerdócio é comum de todos os fiéis, recebido no batismo. Então, que juntos possamos fazer da Igreja Católica a Igreja de Jesus. Uma igreja que, de fato, hoje atualiza o grande mistério de amor de Deus por nós, mas também se torna um canal da graça de Deus através da vida de cada um. Deus seja louvado e que Deus vos abençoe. Muito obrigado.